Sejam bem-vindos. Obrigada a todos pela vossa presença e vou começar pela Ana Rita Martins, que, enquanto arquiteta, tem desenvolvido trabalho na área da sustentabilidade, mais exatamente na área do desenvolvimento de práticas de construção baseadas num design sustentável e bem-estar. É isto? Certo, está certo. Muito bem, Ana. Os últimos anos, enfim, têm sido muito impactantes para as nossas cidades. Passámos por uma pandemia que nos afetou a todos, que afetou em muito a qualidade de vida urbana e que lançou enormes desafios para as cidades. Que soluções é que foram adotadas então? O que é que ficou? Que lições é que nós aprendemos? Obrigada pelo convite a todos. Queria já desde dizer que já estou há muitos anos baseada em Londres e normalmente falo, na minha parte profissional, em inglês, por isso o meu português está um pouco enferrujado. Mas claramente é uma boa questão porque, pós-Covid, o foco foi muito grande na saúde. E quando falamos do contexto urbano, é impossível não considerar não só este retorno ao centro urbano em termos do retorno ao trabalho, mas também que é fundamental quando falamos de contexto urbano, que falamos de espaços empresariais, que essa é a nossa especialidade. Nós criamos espaços de escritórios em centros densificados urbanos e também sabemos que as pessoas passam 90% do seu tempo no interior de espaços. Por isso, quando falamos de qualidade de contexto urbano, é fundamental falar também de qualidade de espaço interno e também, como disse, pós-Covid, com o foco na saúde. Em termos de projeto, o que nós consideramos sempre, como arquiteta também ajuda, o contexto em que um projeto se vai localizar. Quando temos a oportunidade de sugerir ao nosso cliente onde é que este projeto vai ser, é sempre bom podermos equacionar certos parâmetros. Quando a localização já está escolhida, por vezes também é bom incentivar que estes parâmetros sejam equacionados nesta parte da cidade. Parâmetros que eu falo são se tem espaços verdes, envolventes, parques, jardins, para que possa haver esta relação biofílica, que é a relação do humano com a natureza. Em termos urbanos, ajuda não só a criar uma qualidade do ar melhor, uma redução da poluição, mas também visualmente vai ajudar em que os colaboradores, quando têm uma hora de almoço, tenham esta parte visual com o elemento verde, que lhes dá então uma ideia em que não estão só rodeados nesta selva de blocos de cimento. E outros parâmetros que também nós equacionamos são, em termos de bem-estar, se existem ginásios, em termos de nutricional, em termos de se há os restaurantes certos com a parte nutricional ajustada, se realmente oferecem uma boa oferta nutricional em termos de comida, farmácias. E é muito bom também ver que nas últimas conversas que se têm visto ao longo do dia, falou-se muito de certificações. Em termos do Reino Unido, certificações usam-se muito no mundo empresarial, nomeadamente em termos de projeto de arquitetura. Eu própria coordenei dezenas de projetos com estas certificações, que são muito comuns. Nomes deles são o BREEAM, o LEED, o WELL, que são como auditorias. Falou-se algumas das certificações aqui, como as ISOs, em termos que realmente se ajudam a medir este impacto de bem-estar e impacto ambiental nos edifícios. E por isso, quando falamos de certificações, muitas delas têm quase que estratégias quantos metros é que há da entrada do escritório para as farmácias, para ginásios. E se isso não houver, essa certificação não vai atingir um bom rating. Pronto. E outra coisa a dizer é realmente que se não houver estas certificações, que muitas vezes projetos não as podem ter em termos de orçamento ou escala, uma escala menor, estes parâmetros são cruciais para se aplicarem, como eu expliquei, não só para fazerem com que o centro urbano invista mais neste tipo de parâmetros, mas também
possa ser colocar estas questões no início dos projetos, para incentivar também onde é que os espaços escritórios vão ser localizados. Quer-nos dar alguns exemplos de cidades que estejam, de facto, com preocupações a esse nível e em relação a esses parâmetros que refere? Eu posso fazer o comentário da cidade onde estou muito inserida, porque nós fazemos projetos maioritariamente em Londres e, por isso, em termos de Londres, uma coisa que se tem visto é realmente não só esta parte do transporte sustentável para o trabalho, para os centros urbanos, incentivar esse tipo de transporte, criar balneários, chuveiros, espaços de carro elétrico, mesmo espaços de bicicletas. Isso é muito importante também. Como disse também, quase criar mais espaços verdes, mas também o que nós realmente temos visto mais, e isso à volta de toda a Europa, mas também em Londres, é esta criação de hubs, de espaços empresariais. Não só com foco também no S, que eu também falo um bocado em termos de não só a parte social, mas também de saúde. Estes hubs em que, no contexto de Londres, falamos quase como vertical villages. Como o centro urbano é muito densificado, acabam por acontecer muitas vezes dentro dos mesmos edifícios. E por isso vemos isso aplicado em muitos dos novos projetos, em que muitas vezes os colaboradores não usam todos os dias o espaço, portanto é muito bom ter estes espaços comuns entre várias empresas, não só temos em termos de orçamento, mas também então porque estes espaços vão criar então uma qualidade em termos de espaços de cafetaria, espaços de cowork, espaços mais privados, de meditação, de desporto, dentro desta tal Vertical Village. Uma das coisas também que um projeto que, por acaso, há muitos anos eu trabalhei aqui em Lisboa, que foi na 24 de julho, é a WPP Campus, chama-se a Garagem, e trabalhei nesse projeto e tinha exatamente este conceito do Vertical Villages, em que no piso do meio, tinha um espaço de cafetaria em que todas as organizações dos vários pisos podiam aceder, sair do seu canto de trabalho, que é muito importante em termos da saúde, em que o piso superior era mais informal em termos de colaboração e o piso da recepção tinha mais a ver com um espaço de cowork e mesmo reunião. E este tipo de projeto permite que não só a pessoa possa usufruir de espaços comuns, mas também que possa ter, então, sentir-se que vale a pena sair de casa para ir para o trabalho. Vai permitir mesmo ajudar no retorno ao trabalho. E eu acho que isso é muito importante neste momento, ver isso acontecer. Ok, muito bem. Miguel Castro Neto, pegando aqui um pouco nos exemplos que a Ana nos deixou, a sua especialidade são as cidades inteligentes, a analítica urbana. Em que ponto é que estamos neste desafio da sustentabilidade ao nível das cidades? Muito bem, muito obrigado, muito boa tarde a todos. Eu gostaria então do enquadramento, quando falamos de cidades, e cada vez mais falamos não apenas de cidades, mas também de territórios inteligentes e sustentáveis, e faria eventualmente uma primeira ligação à questão da sustentabilidade e ao imenso desafio que nós enfrentamos à escala global de responder à emergência climática e reduzir as emissões e, portanto, caminharmos na direção da neutralidade carbónica e sabendo que a maioria da população se concentra nos espaços urbanos, é aí que nós temos que gerir esse desafio. E fazendo agora a ligação ao que a Paula Tel já referiu, é sempre um prazer ouvi-la, e ao que foi aqui referido já no painel, dizer que se nós olharmos para as cidades e quantificarmos, agora isto é um defeito profissional, eu sou diretor da Nova Information Management School, que é a gestão de informação e ciência de dados, portanto nós estamos sempre a tentar quantificar tudo. Se nós olharmos para as cidades, nós sabemos, por exemplo, em Lisboa, que praticamente 50% das emissões decorrem da mobilidade e 40%, sensivelmente, decorrem do edificado, quer da habitação, quer dos serviços. E, portanto, é aqui, nestes dois grandes setores, que nós vamos ter que intervir para conseguir cumprir a ambição da Europa, que é chegarmos a 2050 com a neutralidade carbónica e, no caso de 100 cidades à escala europeia, que fazem parte da missão das cidades inteligentes e climaticamente neutras, chegarmos a 2030 com essas 100 cidades
climaticamente neutras, com a ambição dessas 100 cidades até 2030, eventualmente testarem soluções e criarem boas práticas, depois a seguir podem ser replicadas noutros contextos. E este é o desafio que nós temos. E para fazer isso, do ponto de vista do trabalho que temos vindo a desenvolver no Nova Cidade Urban Analytics Lab, nós consideramos que existe um novo paradigma, que é, nós hoje já não devíamos estar a desenvolver e a desenhar políticas públicas que são aplicadas de forma transversal a toda a realidade, digamos assim, a todo o espaço e tempo. Nós devíamos ter a capacidade de usar os dados para desenhar políticas públicas que são específicas, quase que fazer uma acupuntura das políticas públicas, e as intervenções das autoridades locais não são iguais em todo o espaço, em todo o tempo. E não é isso que está a acontecer E aí. não é isso que acontece. Nós vimos um primeiro sinal do que é que isto queria dizer precisamente na pandemia. Num primeiro momento da pandemia tomaram-se decisões, políticas públicas de fechar ou de abrir, que era um bocadinho, agora Portugal fecha todo. E depois a seguir descobrimos que estávamos a manter em casa pessoas que viviam afastadas de outras pessoas. Não fazia sentido. Ou mantínhamos em casa pessoas que estavam em locais onde não havia Sem Covid. condições, muitas vezes. Exatamente. Também. Ou estávamos a ter em casa pessoas que não conseguiam ir à escola porque não tinham internet. E, portanto, havia um conjunto de problemas que, com factos, nós podíamos tomar medidas diferentes. E hoje o que nós tentamos fazer à escala da cidade é tentar criar um ambiente de data-driven public policies no contexto das políticas públicas nas autoridades locais. Qual é o estado, onde é que nós estamos na realidade? Nós, quando olhamos para a realidade nacional, verificamos que a maior parte dos municípios estão a olhar para as cidades inteligentes numa lógica de vertical, ou seja, já são adotadas inúmeras soluções em que eu tenho um software que otimiza a gestão dos espaços verdes, só rega quando e quanto é necessário, ou temos um software que gera iluminação pública e, portanto, acende ou apaga ou regula a sua intensidade em função da luminosidade natural, e assim sucessivamente nos vários verticais. Mas para nós conseguirmos dar o verdadeiro salto, nós temos que olhar para esta realidade numa lógica de plataforma. Quer isto ser o quê? Há pouco falámos alguns exemplos da questão do espaço urbano, do que é que pode ou não pode ter, da questão da caminhabilidade. E se nós pensarmos, são tudo fenómenos que, para serem estudados, cruzam dados de várias origens. Hoje fala-se muito da cidade dos 15 minutos, muitos associam esse conceito a nós estarmos próximos dos serviços que a sociedade deve oferecer no cotidiano às pessoas que lá vivem, ou trabalham, ou estudam, mas esse conceito de proximidade tem um segundo conceito associado, que é de aumentar a interação social. Portanto, tudo isto está ligado. Ou seja, nós, quando hoje pensamos em cidades inteligentes, queremos otimizar a gestão dos serviços e infraestruturas, queremos melhorar o espaço urbano e queremos melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem, trabalham ou visitam as cidades. E eu dava um exemplo muito concreto de um trabalho que nós fizemos, que foi precisamente criar um indicador de walkability. E, portanto, nós estimámos para Lisboa, rua a rua, cruzando dados da infraestrutura, das ruas, dos passeios, com a proximidade à oferta de transportes públicos, a proximidade à oferta comercial, de cultura, os vários atributos, digamos assim, que levam as pessoas a caminhar na rua. E depois, a seguir, com base nessa informação, que até foi um projeto engraçado, porque era em colaboração com a nós no programa MIT Portugal, nós pudemos validar os nossos resultados com os dados dos telemóveis. E, portanto, nós conseguimos confirmar que o nosso indicador de walkability era validado por onde as pessoas efetivamente andavam a pé, com uma nuance. O modelo respondia muito bem aos fins de semana. Aos dias de semana, a walkability não era o driver da decisão. Portanto, durante os dias da semana, as pessoas querem chegar depressa ao destino e, portanto, irem a pé ou não, ainda não estamos, infelizmente, nesta fase. Não vão a pé, na maioria das vezes. Pronto. E, portanto, é este o caminho que nós estamos a fazer, que é tentar alterar o paradigma sob o qual nós tomamos as decisões. Para quê? Porque para nós conseguirmos cumprir as metas na neutralidade carbónica, no prazo que nós temos à nossa frente e com os recursos que nós temos à nossa frente, nós vamos ter que ser muito incisivos e precisos nas intervenções que vamos fazer. Vamos ter que atuar exatamente quando e no local em que faz sentido. E há uma segunda dimensão que é fundamental para o desafio que temos pela frente para isto acontecer, que é
A Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, é apenas responsável por 5% das emissões. Portanto, tudo o que eu disse, dos transportes, do edificado, a Câmara Municipal de Lisboa, que se comprometeu a reduzir as emissões até 2030, ela não tem uma capacidade de o fazer direta. E, portanto, isto é um desafio para todos os atores. Mas, se calhar, pode fornecer os meios para Exatamente. que... Portanto, digamos assim, os grandes operadores da mobilidade vão ter que se associar a este esforço e depois há uma última componente que nós temos tendência a não olhar ou a não tentar gerir, que é o envolvimento do próprio cidadão. Ou seja, cada um de nós, nas suas opções do dia-a-dia, tem consequências no bolo global. Mas as consequências de cada um dos indivíduos é de tal forma diminuta que nós não... Há quem tem fé que deve fazer, mas não é por uma questão de saber qual é o impacto do que está a fazer. É porque acredita que é uma responsabilidade ter que alterar o seu comportamento. E nós deveríamos também tentar usar a capacidade que temos hoje de recolher dados para dar feedback às pessoas, para elas perceberem qual é o seu impacto no resultado final. Eventualmente, pensando, também tentando agora usar outras metodologias, sei lá, usando uma abordagem positiva de gamificação e fazermos guerras de bairros para ver quais é que são os bairros que são mais sustentáveis, que alteraram o seu comportamento e reduziram o consumo de energia ou reduziram a produção de resíduos sólidos urbanos. Portanto, há aqui um conjunto muito vasto de desafios, porque, infelizmente, já não há uma bala de prata, não é? Agora vamos fazer isto e resolvemos todos os problemas. Não vai acontecer. A importância da informação, sem dúvida, não é? Já voltamos ao tema da mobilidade. Em relação... olhávamos agora um bocadinho para o imobiliário, que, enfim, que é outro problema que está neste momento em cima da mesa, a crise da habitação, da falta de habitação. Patrícia, há uma série de medidas que estão em curso. Diria que vão no bom caminho ou não? Boa tarde a todos. Eu diria que não vão assim tão no bom caminho, uma vez que todas as medidas que foram apresentadas, apenas duas nos pareceram realmente impulsionadoras de uma oferta diferente às necessidades de habitação, que tem a ver, obviamente, com a agilidade dos licenciamentos, que acaba por ser o grande drive da promoção imobiliária ou da reabilitação, porque quem investe, quem promove nestas áreas, preocupa-se muito com os timings de poderem avançar com os seus projetos e depois aquilo que possa ser o incentivo fiscal ao arrendamento, e neste caso fala-se mais no arrendamento, as medidas que foram lançadas foram muito sobre o arrendamento. Sabemos que há escassez de oferta nessa matéria e que a nível de venda, portanto, as casas de facto estão com preços muito elevados, dado também o forte investimento estrangeiro, que não tem que se olhar como uma coisa má, é uma coisa que tem sido um drive da nossa economia e que com certeza nos tem colocado no mapa internacional de uma forma muito interessante. Sabemos que é o imobiliário e o turismo, pela qualidade que conseguimos oferecer, sobretudo nos últimos 10 anos, em que desenvolvemos muito as nossas cidades em várias matérias, mas também muito forte na reabilitação e na promoção habitacional. As outras medidas são medidas que nos parecem cegas, são medidas que carecem de uma avaliação concreta e mais aprofundada daquilo que é o parque, por exemplo, de imóveis devolutos. A obrigatoriedade portanto, aqui uma forma coerciva que o proprietário tem que arrendar os seus imóveis, não entende previamente aquilo que está subjacente, porque nós temos imóveis devolutos muito envelhecidos, portanto, há aqui uma série de trabalho técnico, de trabalho de investimento, que depois é inconcretizável. Portanto, mais uma vez, carece de uma percepção de como é que o mercado de facto funciona, e o que acontece é que assusta, e está a assustar os investidores. A Savills trabalha com investidores e já tivemos essa percepção muito clara. Cada vez que o Estado implementa uma medida que possa abanar um pouco o sistema, e não digo com isto que não se implementem medidas, mas não pode ser de uma forma tão pela rama, eu diria, naquilo que são as análises daquilo que realmente incentiva. Mas como é que olha para a pressão que existe neste momento, provocada pelo turismo, essencialmente, mas não só, pela procura, nomeadamente por estrangeiros que querem viver cá, os nómadas digitais? Como é que se pode lidar com essa pressão?
que existe e que de facto é um problema em termos de habitação, não é? Pode mudar porque o parque habitacional continua a precisar muito de renovação. E aquilo que nós criticamos, e aqui devo dizer que não é o setor, não são as consultoras imobiliárias ou não são só os promotores imobiliários, há aqui de facto toda uma sensibilidade a nível também das associações que têm demonstrado vontade de aconselhar nesse sentido pelo conhecimento que se tem. E não vemos também, por exemplo, muita abertura nisso. Esperemos que venha, que agora neste meio tempo de análise que venha a acontecer. Mas o que nós dizemos é muito no sentido de onde é que está o incentivo, porque as medidas coercivas ou as medidas, por exemplo, em relação ao alojamento local, perceber exatamente qual é o impacto do alojamento local, qual é a percentagem do alojamento local que está a retirar parque habitacional. Mais uma vez os números e mais uma vez a informação que a informação não falta, está explorada, portanto, exato. E não é por aí que as coisas vão mudar. Não é porque obviamente que o alojamento local, a hotelaria, tudo tem as suas, e até sabemos que se criaram algumas discrepâncias, se calhar algum sentido de injustiça naquilo que é o envolvimento dos hotéis e a regulamentação dos hotéis, e não haver regulamentação também não é por aí que se deve ir. Portanto, há que haver regulamentação. Claro. Agora, no sentido de acabar ou de retirar do mercado de uma forma cega e sem perceber qual é de facto o impacto que tem o alojamento local no parque habitacional, é muito pouco. É muito pouco. Aquilo que nós vemos é a falta de consistência nas medidas, por carência de análise dos dados, por não haver dados consistentes nessa matéria. Obrigada. Ao nível do turismo, falou também dizer o turismo é um drive das cidades, continua a ser, e neste momento o turismo vai alcançar, este ano espera-se que alcance níveis superiores aos anos antes da pandemia, portanto, de uma forma muito consistente, mas é preciso ver também porque é que isso acontece, e isso tem a ver com a diversidade da oferta que tem havido para os tais nómadas digitais, para aquilo que pode ser uma dinamização das cidades. Portugal está no mapa pelo sentido positivo e deve-se ter, de facto, a noção de que é por incentivos ao arrendamento que se deve ir, e por apoios do Estado, e, por exemplo, as garantias do Estado. Falei há pouco nos incentivos fiscais. Os incentivos fiscais, e, por exemplo, a nível das garantias do Estado, é muito pouco claro aquilo que é apresentado. Muito pouco claro, e as garantias do Estado seriam importantíssimas para dar confiança aos senhorios, no sentido de arrendarem as casas, sobretudo a longo prazo, que é aquilo que é mais necessário. Não vemos medidas que respondam à urgência que temos neste momento em termos das famílias portuguesas que precisam, e dos jovens também, devo dizer, os jovens portugueses que precisam de oferta nesta matéria. Se nós não pomos os investidores também a funcionar neste âmbito, a incentivá-los, se calhar, a ir para um parque habitacional mais suportável em termos de rendas, em termos de compra, portanto, de encontrar medidas e imóveis que possam responder a esta ação que não pode pagar os preços altíssimos que outros imóveis que foram promovidos pedem. Portanto, se não houver esta agilidade e esta criatividade na oferta, não é de facto a afastar os investidores, nós vamos conseguir resolver. Porque depois não há capacidade para gerar essa oferta, que não com o apoio de investidores. Muito bem. Ana Rita Martins, como é que se pode lidar com esta pressão com a qual as cidades estão a viver? Eu acho que já se falou bastante disso, e realmente houve aqui um ponto em termos da colaboração. E não é só uma indústria, são várias indústrias, não só para a descarbonização, mas também para a parte do investimento na saúde e na parte do extra social. Uma das coisas que eu digo sempre, não é? Mesmo que nós estejamos a criar um projeto de escritórios, que muitas vezes pode estar só a ocupar um piso ou dois de um edifício, este projeto vai pertencer a um edifício que, por sua vez, também está agregado a uma vizinhança que está inserido numa cidade. Portanto, isto não é um impacto individual,
porém que às vezes os projetos estão a ser considerados no mundo individual, mas têm um impacto global e por isso um projeto de escritórios ou mesmo um projeto empresarial vai ser uma das peças de um puzzle complexo urbano. Outra das coisas que eu realmente achei que é muito interessante são as métricas e os dados, e eu concordo, porque sem elas realmente é muito difícil medir um impacto e mesmo reduzir esse impacto e depois colocar as estratégias certas para alcançar então uma melhoria. Em termos desses dados e da gamificação que foi falada, quando eu falo dos nossos projetos de escritórios, há sempre duas partes, que se falou aqui muito entre o ESG, em parte do E, da environmental, a parte ambiental, obviamente dos nossos projetos, e isto pode-se aplicar a qualquer tipo de projeto arquitetónico. Nós não só consideramos como reduzir a pegada carbónica, mas com as medidas certas, realmente, em termos de como é que vamos medir esta pegada carbónica, em termos do nosso design, da escolha dos materiais, mas também como se constrói depois na altura e mesmo como é que esse edifício vai ser usado no futuro. Portanto, esta parte do Life Cycle Assessment, que vai criar essa métrica e vai medir para que se possa então reduzir. Também a parte da circularidade, trabalhar em parâmetros, como é que isto pode ser medido? Se falou no último painel em que se pode ser reciclado o cimento, como é que esta parte da circularidade também possa ser medida para que se possa ser comunicado com os investidores que realmente está a haver esta parte de circularidade, não vai só ajudar na parte da sustentabilidade, mas também vai ajudar no orçamento. E depois, realmente, tentar perceber como é que os materiais e mesmo as escolhas que nós fazemos vão ser o mais eficiente possíveis para que também essa parte energética seja considerada. O S, que eu realmente acho muito interessante também, que em português o S cobre a saúde e a parte social, o social, e esse foco, depois do Covid se falou muito da saúde monitorizada nos escritórios no Reino Unido. E como é que isso se aplica? Sempre utilizando também dados que possam mostrar em que focar na parte de saúde. Por exemplo, saber que se o cliente investir num sistema de ventilação na qualidade do ar superior ao normal, pode ter uma clara contribuição para a redução 40% do absenteísmo dos seus colaboradores. Falar de orçamentos, então, que sejam um pouco focados na medição da água, na medição do ar, mesmo focados na parte da saúde, é muito importante. E depois aquilo que realmente foi falado em termos da gamificação, contar aos colaboradores, realmente mostrar o que está a acontecer no seu espaço que vai apoiar a sua saúde. Nós usamos em muitos dos nossos projetos monitores da qualidade do ar ou QR codes que explicam realmente o que é que isso vai ajudar ou este novo espaço que realmente depois do Covid, não só contra os vírus, agora está-se a focar na parte da saúde do utilizador. E realmente isto vai ter, há aquele também a utilização de dados que há uma grande falha, e isso eu concordo, não existe ainda muitos dados e muitas métricas em termos desta parte, que é medir como isso vai ter então um contributo nos índices de felicidade, mas também, como se falou aqui muito, na atração e a retenção do talento, nomeadamente da nova geração. Muito bem, obrigada. Miguel Castro Neto. Eu posso voltar aqui à habitação e ao turismo? Posso? Claro que sim, eu ia mesmo perguntar. Muito bem. É porque, pronto, fiquei com vontade de dizer mais qualquer coisa, porque Se concorda. Não é bom, não é mau sinal, é mau sinal. Se fosse bom sinal... Não, mas a primeira nota, que eu acho que é que nós estamos a olhar para o problema e não estamos a olhar para o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é a ausência de crescimento da remuneração do trabalho em Portugal nas últimas décadas. E, portanto, o problema é que as pessoas não têm dinheiro. Não é que as casas estão caras. Estão, obviamente, caras, não é isso que está em questão. E são poucas também, são poucas, sim, mas não há construção, mas os portugueses não têm dinheiro. Mas já não é só para a casa, mas pronto.
Exato, sim. E depois agora a segunda nota. O último Programa Nacional de Construção de Habitação Acessível foi do tempo do Cavaco Silva e que construiu o programa em parceria com as cidades, com os municípios. Ao contrário do Programa Mais Habitação, que não envolveu os municípios na resolução do problema. E, portanto, nós precisamos de mais habitação e habitação nova. E depois, a outra mistificação é acharmos que isto é um problema do país. Porque nós discutimos os problemas de Lisboa e do Porto, são transformados no país todo. E o país todo é Lisboa e Porto e não é bem assim. E, portanto, nós temos, de facto, um problema nos grandes centros urbanos, é verdade. Mas depois, a seguir, a ligação ao turismo, parece que nós nos esquecemos que o turismo é responsável por uma percentagem muito significativa do nosso PIB. E, portanto, é preciso termos cuidado com as decisões que tomamos. Não é só o investimento na imobiliária, mas é os impactos que isto pode ter no turismo e as consequências que terá para o desenvolvimento económico do país. E dar o exemplo do alojamento local, em que as medidas que propõem foi uma política cega. Aqui não há mais licenças, só pode haver licenças ali, sabendo nós que, mesmo quando olhamos para o turismo, há aqui também a necessidade de nós governarmos, de nós gerirmos o turismo, a pressão turística. Porque há um problema de gestão. Mesmo se nós olharmos para Lisboa, a pressão turística não é igual em Lisboa inteira. Eu de manhã estive com o Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, que é a freguesia mais populosa de Lisboa. Não há nenhum problema de pressão turística no Lumiar. Quer dizer, mas depois estas discussões não usam dados. Sim, mas aí a questão agora é colocar nas mãos das autarquias a decisão, não é? Não, é envolver as autarquias na decisão e construir uma solução é isso que está agora em cima da mesa. Em conjunto. E o que nós olhamos é que esta discussão não é feita olhando para os dados. O alojamento local em Lisboa já tinha um regulamento, o Porto também, que era perceberem quais eram as freguesias em que havia excesso de alojamento local e aí não podia haver mais licenças. E noutros locais podia haver. Portanto, estamos só a falar de boa governação e de boa gestão. E parece que nós somos incapazes de fazer um planeamento e uma governação que seja de facto factual. Que não seja algo que não se discute com base em factos e nas consequências que tudo isto tem para o país. Patrícia, falta planeamento, é isso? Eu bem disse que era um bom sinal, porque ao menos provocámos aqui uma boa opinião do Miguel. Muito obrigada. Em relação o que eu queria só salientar, era um ponto positivo, também não estamos aqui só para olhar aqui para depois desta nota um bocadinho negativa, aquilo que está a acontecer, porque é verdade, é muito negativo, era dizer que em termos daquilo que fala sobre aquilo que se passa em Londres, em Portugal já temos muito tratamento e muito interesse e oferta. Aqui passando a publicidade, a Savills certifica empresas em BREEAM e WELL. Portanto, trata muito já dos edifícios e de prestar consultoria, e outros o fazem também, no sentido de desenvolver projetos muito conotados com a mobilidade urbana, muito conotados com o well-being, muito conotados com a oferta, esta oferta diversa de ginásio, balneários no edifício, para que as pessoas possam correr, se for preciso, até à hora do almoço e poderem tomar o seu duche e voltar ao trabalho, trazer as bicicletas e ter parqueamento para as mesmas. Cada vez mais os investidores, e como temos muito investimento internacional, sentimos muito isso e preparámos já há alguns anos, preparámos as nossas pessoas também no sentido de poderem certificar nestas matérias. Portanto, em Portugal começa já a olhar-se de uma forma muito séria para isso, também uma boa notícia neste caso. Em relação àquilo que me perguntou se é uma questão de planeamento, claro que sim, e sobretudo aquilo que o Miguel disse há pouco, a coordenação com os municípios, a coordenação com quem está de facto ligado àquilo que são as necessidades dos clientes, da população, das pessoas, que possam de facto dar os dados, dar a informação. Se ela não existir de uma forma, tem que ser de facto com este diálogo que possa criar situações pensadas e não medidas cegas, em que se calhar em 7 ou 8 das principais medidas apresentadas acertaram em 2, a meu ver, acertaram apenas em 2, que foram os incentivos fiscais e aquilo que é o licenciamento, portanto, alguma agilidade no licenciamento, venha ele, não é? Mas, mais uma vez, os municípios se não foram ouvidos nesse sentido, tem que ser, porque os municípios é que licenciam, não é? Portanto, aqui um incentivo forte a que o Governo também possa dialogar um pouco mais com quem de facto decide.
Ok, Eu muito decido não, obrigada. com quem decide não, com quem informa, com quem tem a informação. Obrigada, Patrícia. Entretanto, o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Acho que até já ultrapassámos um bocadinho. Agradeço o tempo que nos dedicaram e as reflexões que partilharam aqui connosco. Havia muito mais a dizer, porque isto são desafios enormes que temos pela frente. Muito obrigada a todos. Muito obrigado.